Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, mais uma noite de domingo juntos para louvarmos a Ti, para orarmos, elevarmos as nossas orações em adoração, em gratidão ao Senhor. Ó Deus, por estarmos aqui reunidos também como irmãos, juntos para celebrarmos o Teu nome, mas também, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra. Deus, que o Senhor possa falar de forma especial, ó Deus, através dessa leitura, ó Deus, dessa meditação ao coração da Tua igreja, de forma especial, assim como o Senhor falou ao meu coração, Deus. Que possamos guardá-la, ó Deus, das nossas vidas e praticá-la, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é a nossa regra de fé e prática. Abençoa todos que estão aqui nessa noite, dos adultos até as criancinhas. Em especial, te pedimos uma bênção sobre a vida de cada um dos adolescentes aqui da nossa igreja. Muito obrigado, Deus, pela vida dos seus filhos aqui, Senhor. Que eles possam cada vez mais crescer em conhecimento, graça do Senhor, em vontade de te servir, de aprender mais de ti, de te conhecer, ó Pai. Fala a cada um deles e a cada um dos irmãos aqui nessa noite, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na sexta-feira, agora, iniciou-se a Olimpíadas da França. E quando se fala de Olimpíadas, né, esporte é algo que chama muito a nossa atenção. Não tem como a gente estar em casa assistindo a televisão, de repente não parar. Você até não entende nada do esporte, mas você vê alguém que é do Brasil, você quer torcer, né? Você vai ali prestar atenção e entender um pouco sobre o esporte. E quando a gente fala de esporte, a gente fala de atleta. E no que diz respeito ao atleta, tem várias particularidades que nos chamam a atenção. Por exemplo, o atleta ele tem na sua mente claramente qual é o seu objetivo. Todos os atletas se preparam durante 4 anos, né, na sua modalidade, eles treinam, eles buscam entender as regras do seu esporte. Hoje, por exemplo, eu assisti um pouco lá do skate, né? Estava tentando entender um pouquinho como é que funcionava. Então, você tem que fazer a manobra, tem que cair em pé, não pode cair no chão. Ou até mesmo se você cair em pé no skate, você também tem que ter o cuidado de não, né, ficar muito cambaleando para lá, tem que cair de forma firme, depois levantar, enfim. Tem várias coisas que são pontuadas diferentes. E o atleta que corre nesta modalidade, que pratica essa modalidade, ele precisa ter claramente na sua mente o entendimento de como funciona aquela modalidade. Quais são as regras para ele pontuar, o que ele pode fazer para não se desclassificar, o que ele precisa fazer para que o seu corpo se prepare para que ele esteja apto para fazer aquela atividade. Ele tem que ter também uma disciplina, uma renúncia pessoal, porque ele tem um propósito. Não adianta eu querer ser um atleta para exercer algum tipo de modalidade esportiva e não me preparar fisicamente, não abrir mão de alguma coisa. Nós sabemos que aqueles que são atletas, eles dormem mais cedo, ele tem uma dieta balanceada, eles têm uma rotina, precisa dormir bem, né? Precisam se cuidar, precisam, antes de executar uma atividade esportiva, por exemplo, não ser submetido a nenhum tipo de estresse, né, severo, tem que estar relaxado, concentrado, para que ele possa conseguir fazer a sua atividade. Mas por que de tudo isso? Porque ele tem uma missão, ele tem um propósito, ele tem algo que está estabelecido na sua vida e que ele precisa fazer. Nós também, como cristãos, todos nós que estamos aqui, temos uma missão. A nossa vida não é apenas destinada a viver a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Nós temos uma caminhada, nós temos uma jornada e nós somos comissionados pelo Senhor Jesus para uma obra. E essa obra é uma obra de levar a palavra de Deus adiante para outras pessoas. Talvez alguns de vocês aqui, independente dos projetos pessoais que cada um de nós possamos ter, formação pessoal, contexto familiar, se você tem filho, se você não tem, se você é solteiro, se você é viúva, se você é casado e não tem filhos, todos nós temos um projeto de vida. Mas dentro do nosso projeto de vida existe um projeto maior, que é cumprir a missão de servir a Cristo e de, além de servir a Cristo, levar outras pessoas também a Cristo. Nós, como filhos de Deus e separados como filhos de Deus, recebemos uma grande comissão. Quando Jesus ele foi assunto ao céu, ele deixou uma missão para que os discípulos fizessem outros discípulos. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos também levar essa mensagem que recebemos adiante para outras pessoas. E essa mensagem nós não levamos apenas sendo um missionário, por exemplo, transcultural ou em algum lugar inóspito, por exemplo, no nosso próprio país. Mas onde você está? Adolescentes, na escola, nós adultos,
nas faculdades, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, por onde nós passarmos. Precisamos ser fiéis testemunhas e, para que nós possamos ser fiéis testemunhas, nós precisamos a cada dia nos fortificarmos em Deus, na graça de Deus. E foi essa a recomendação que Paulo deu a Timóteo logo que iniciou esse texto aqui. Todos nós recebemos da parte de Deus, irmãos, algum dom, como eu falei anteriormente quando eu preguei no capítulo 1 de Timóteo, alguma habilidade. Não existe um crente que ele foi chamado para ficar do banco apenas assistindo. Todos nós temos uma habilidade, temos um talento, quer ela seja vista aqui na frente, quer ela seja de bastidor. Pessoas são chamadas, por exemplo, para ser intercessores, para ser recepcionistas, para ser pessoas que gostam de atender as pessoas, de visitar, né, de evangelizar, de fazer coisas que talvez não sejam tão vistas assim. Mas o fato é que nós, enquanto filhos de Deus, precisamos entender que temos uma missão e precisamos estar à disposição para servir ao Senhor. Por que eu estou falando todas essas coisas? Vou falar um pouco sobre o contexto, né? Paulo, quando escreveu essas cartas a Timóteo, a primeira e a segunda carta, ele estava preso, como eu tinha falado anteriormente, na masmorra marmentina, que era um lugar em Roma onde era destinado para as pessoas que eram perturbadores ou criminosos, perturbadores da paz. E essa masmorra marmentina era um lugar bem frio, úmido, um lugar terrível para se ficar. Depois você pode dar um Google aí na sua casa mais tarde, pesquisa lá, masmorra marmentina, que você vai ver uma imagem que é um lugar tenebroso, é escuro, é sombrio, é apenas pedra, rocha, é um lugar muito ruim. E naquele momento, qualquer pessoa que colasse a sua imagem com a de Paulo, dissesse que era discípulo de Paulo, que era amigo de Paulo, que era seguidor de Paulo, que era parente de Paulo, não estava numa situação favorável, ela corria sérios riscos de perder a sua própria vida. E era nesse cenário que Timóteo estava vivendo. E aquele cenário era um cenário caótico de perseguições de Nero para a igreja. E Timóteo ele estava no momento em que ele estava num possível desânimo, e Paulo, para que ele não viesse a desanimar, ele escreve essas cartas. Nós vimos que o capítulo 1, Paulo fala que Timóteo ele deveria reavivar o dom que havia dentro dele, ou seja, reavives o dom que há em ti, ou seja, aquilo que Deus te chamou para fazer, faça com mais dedicação, peça a Deus que dê força para você continuar fazendo. Também Paulo recomenda que ele tivesse coragem, porque Deus não estava dando espírito de covardia para ele. E também disse para ele que ele não se envergonhasse do evangelho, que ele participasse do sofrimento do evangelho com ele e que ele mantivesse a sã doutrina, né, incólume, ou seja, protegida, guardando o bom depósito. E depois nós vimos que ele continua, se os irmãos olharem e voltarem no capítulo 1, dos versículos 15 ao 18, também Paulo ele vai falar do comportamento e do procedimento de alguns irmãos que anteriormente estavam seguindo a ele, que eram colaboradores deles, e que agora não estavam mais seguindo, né? Ele cita o exemplo aqui no verso 15, ele diz: estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Ele cita exemplo de 3 irmãos, 2 que abandonaram a fé, ou seja, que desanimaram, que pelo fato de saber que eles eram amigos de Paulo, que eram amigos do Evangelho, pessoas que serviam a Cristo, eles sabiam que aquele momento não era um momento legal mais para continuar com Paulo, eles fizeram o quê? Abandonaram o barco. Mas Onesíforo continuou aliado de Paulo, inclusive o visitou, inclusive Paulo rogava as bênçãos de Deus para que ele continuasse. Então, diante desse cenário que Paulo viu que outras pessoas estavam desanimando da fé, ele escreve mais uma vez, continua escrevendo a carta, pedindo a Timóteo que ele se fortificasse, que ele permanecesse firme, que ele ficasse firme. E esse comportamento de Paulo, muitas vezes, parece até um comportamento de um pai, um comportamento de uma mãe. Muitos adolescentes, né, até jovens, e muitas vezes até adultos, quando o pai ou a mãe, por exemplo, vai chamar a atenção, vai dar alguma orientação, aí vai dar de novo, falar, tá certo, minha mãe, valeu, obrigado aí, né, tá bom, porque
acha que está sendo enfadonho, acha que está sendo exagerado em falar sobre a importância de se manter firme, de atender a algum pedido, alguma orientação. Pois bem, Paulo, ele reitera a ideia, ele já havia falado anteriormente, e agora ele fala para Timóteo a mesma coisa, só que ele fala de forma diferente, ele faz uma analogia com algumas figuras que nós vamos avaliar aqui e verificar nessa noite. Mas diante disso, irmãos, eu queria meditar com os irmãos com o tema permanecendo firmes para transmitir o evangelho aos eleitos. Permanecendo firme para poder transmitirmos o evangelho aos eleitos. Por que isso? Paulo, nesse momento agora, depois que ele fala para Timóteo todas essas coisas que eu falei agora, ele também vem se preocupar novamente sobre a importância de Timóteo permanecer firme e se fortalecer. Porque como alguém que tem uma missão, existem dificuldades em uma missão e você precisa estar pronto, preparado, fortalecido para que você possa cumprir essa missão. Então, Paulo, ele inicia no versículo 1, queria que os irmãos acompanhassem a leitura, ele inicia o texto chamando Timóteo de filho meu, mostrando que ele tinha um apreço e um cuidado muito grande com Timóteo, como se fosse de um pai para um filho. E ele começa instruindo a Timóteo para que ele se fortificasse na fé, na graça do Senhor Jesus Cristo, porque ele tinha uma grande missão a realizar. Olha o que ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na fé e na graça que há e está em Cristo Jesus. Então, nós precisamos nos fortalecer a cada dia, irmãos. Fortalecer, aqui nesse sentido que ele quer dizer, é a ideia de nos alimentarmos das coisas de Deus e dos atributos de Deus e daquilo que ele espera que nós façamos para que a gente possa estar pronto para exercer uma missão. Nós vivemos hoje num dia, numa sociedade em que nós temos muito mais coisas para nos afastarmos do Senhor do que nos aproximarmos dele. Nossos jovens, nossos adolescentes e nós adultos, inclusive, se formos parados durante o nosso dia, nós temos muito mais entretenimento para fazer com que a gente se distancie de Deus do que o contrário. Você pega as suas redes sociais ali, vai lá numa rede social famosa, começa a passar telas e só vem besteira. Aí você vai rindo de um monte de besteira, besteira, e é besteira sem fim. Quando você vai ver, você tem horas, minutos, tempo perdido, gasto com bobagem, e muitas vezes muito pouco tempo com aquilo que alimenta espiritualmente. Nós precisamos a cada dia, para exercermos as atividades que Deus nos chamou dentro da casa dele, para cumprirmos a missão de mostrarmos amor aos eleitos e falar do amor de Deus para as outras pessoas, precisamos nos alimentar espiritualmente, irmãos. E alimentar espiritualmente quer dizer termos uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus. Eu faço um desafio a você. Se você todo dia sair da sua casa, antes de sair da sua casa para trabalhar, para estudar, ler um capítulo de um texto bíblico e fazer uma oração, o seu dia é diferente. Você vai ter um dia completamente diferente. Mas não é um dia diferente porque você não vai ter adversidades, não. Vai ser um dia diferente porque você vai estar alimentado espiritualmente para enfrentar qualquer dificuldade. Um aperto no trânsito, você já não vai xingar mais o outro motorista, você vai dizer, vai lá, meu irmão. Né? Alguém que vai te apertar no trabalho, que vai te perseguir no trabalho, você não vai reagir mais da mesma forma. Quando você sofrer alguma perseguição, quando você souber que você está doente, quando você tiver alguma notícia ruim, você vai passar diferente, porque você vai estar fortalecido na graça de Deus, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo segue falando no versículo 2 o seguinte, que o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também a idôneos para instruir a outros. O que é que Paulo estava querendo dizer aqui para Timóteo? Olha, tudo aquilo que você ouviu de mim, que foi o seu tutor, agora você deve transmitir a outros líderes, a outras pessoas, para que essas pessoas também, idôneas, corretas, possam transmitir a outras. O que é que Paulo estava querendo dizer? Olha, já que você está se fortalecendo na fé, você não deve apenas tudo aquilo que você tem aprendido de mim, da parte de Deus, ficar para você. Mas você deve dividir isso com outras pessoas, para que essas pessoas também possam crescer. Então, amados, não existe cristão que aprende, que se nutre, e ele não compartilha aquilo que ele aprendeu com outras pessoas. É natural, é algo que está inerente dentro de nós, servos de Deus, aquilo que nós recebemos, transmitir para outras pessoas. Muitas pessoas podem estar falando assim, mas esse texto aqui se refere apenas a falar para homens idôneos, para que esses homens idôneos transmitam a outras pessoas. Ou seja, eu
não sou Timóteo, eu não sou um pastor, eu não sou um líder, então eu não preciso fazer isso, não. Nós todos somos chamados para sermos missionários. E você pode transmitir isso para um colega de trabalho seu, para alguém da sua família. Quantas e quantas pessoas chegaram aqui na igreja porque alguém foi e chamou ela? Quantas pessoas, um colega de trabalho seu, um colega de escola, um adolescente que trouxe alguém? Na minha época de adolescente, nós trouxemos outras pessoas para cá que estão aqui e hoje já estão aqui, já saíram daqui, mas que permanecem como cristãos. E nós vemos hoje também outras pessoas que é um vizinho de alguém que veio e que, por ouvir a palavra, por ver o seu proceder, por ver a maneira como você se porta diante das adversidades, e essas pessoas também desejaram seguir a Cristo. É isso que Paulo estava dizendo aqui. Nós precisamos formar discípulos, e é para isso que o Senhor nos chamou. Mas também outra coisa que Paulo fala no versículos 13 e 4 é que, além da gente se fortificar na fé e levar essa palavra para outras pessoas, nós devemos participar dos sofrimentos de Cristo como um bom soldado. Olha o que ele diz no verso 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. A palavra grega utilizada aqui nessa expressão de sofrimento, né, nessa palavra sofrimento aqui, é chamada tilipsis, que quer dizer peso, pressão, ato de imprensar, comprimir. Então pense aí, o que é que ele estava querendo dizer? Que ele estava chamando Paulo, Timóteo, para que ele pudesse participar daquele sofrimento, ou seja, para que ele pudesse também receber a mesma pressão que ele estava sofrendo. Nós, enquanto filhos de Deus, não vamos ter uma vida fácil aqui. Cristão que vive numa sociedade se intitulando como cristão e vivendo como um cristão verdadeiro, ele vai ser perseguido, ele vai ser odiado, ele vai ser excluído. Os adolescentes, eles não terão tantos amigos assim na escola, porque aqueles que querem andar com você vão achar você quadrado, vão achar você diferente, vão achar você que não tem nada a ver andar com você. Seus colegas de trabalho vão perseguir você porque se juntarem para querer fazer alguma coisa errada, algum procedimento errado, e você disser que não faz. Se você for para a vida pública querer ser candidato a vereador ou a qualquer outro cargo público, como muitas pessoas estão fazendo agora, e não se posicionar de forma séria, você corre risco sério de morrer, de perder a sua vida. E assim vai. Então, amados, é necessário entender que nós precisamos ser participantes do sofrimento de Cristo, ou seja, estarmos dispostos a sofrer pressão, aflição, angústias por amor a Ele. E o bom soldado é aquele que sofre perseguição e está preparado para receber ataques do inimigo. Já viu um soldado que ele fica disperso? Um soldado ele fica alerta, né? Alguns dormem, outros ficam acordados para fazer a sentinela, vigia, porque há um risco iminente de morte. Eu fiz o treinamento da empresa e, nesse treinamento, o palestrante foi o Capitão Nascimento da vida real, o capitão do BOPE, né? E ele falando que, no BOPE, os soldados não se perde um policial do BOPE. Um policial do BOPE, ele não morre. Quem morre são os tenentes, são os sargentos, são os oficiais, porque eles se colocam em posição de sacrifício para os seus liderados, ou seja, eles estão extremamente atentos a tudo, eles vão à frente dos seus liderados e eles se colocam em posição de sacrifício para defender aqueles que estão com ele. Eles ficam atentos em cima, embaixo, do lado, de onde pode vir o perigo. Então, um soldado, um verdadeiro guerreiro, ele está pronto e preparado para enfrentar toda e qualquer adversidade. Ele não fica disperso, ele nunca dorme. Então, Paulo também ele fala que nenhum soldado, no versículo 4, em serviço se envolve com o negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Hoje mais não, né? As pessoas hoje servem ao exército um ano, já sai da dispensa, e ainda a família pode visitar, pode vir num feriado em casa, ver a família. Mas antigamente quem servia ficava lá, né? Era um ano servindo ou mais tempo, e aquele cara, os mais antigos sabem que quem serviu ao exército, quando chegava lá, falava: agora, soldado, você não tem mais família, você não tem mais mulher, você não tem namorada, você não tem filho, agora você serve a nação e a sua pátria. E aquela pessoa ficava morrendo de medo de ter uma guerra, porque se tivesse uma guerra, ele sabia que ele teria que ir e que ele poderia perder a sua vida. Então, quando ele fala que nenhum soldado ele se envolve com as questões dessa vida, porque quando ele se alista para servir, a partir daquele momento, a sua prioridade é a sua pátria.
Então, quando Paulo está querendo dizer para Timóteo que nenhum soldado ele se envolve com as questões dessa vida, significa dizer que nosso maior objetivo não é a nossa vida terrena, mas é a nossa vida espiritual, é o reino de Deus. Se o seu trabalho, se os seus estudos, se sua família, se as pessoas com quem você convive, elas estão impedindo você de cumprir a sua missão primordial, que é servir a Deus e levar a palavra de Deus para as pessoas que vivem ao seu redor, algo está de errado com você. Você precisa rever, e é isso que Paulo estava querendo dizer para Timóteo, está querendo dizer com essa mensagem. Então, o objetivo maior da nossa vida, irmãos, é satisfazer a vontade daquele que nos chamou, que é Cristo, e é isso que Paulo estava dizendo. E também, ele usa a figura do atleta também agora aqui, ó, que eu citei no início, no versículo 5. Olha o que ele diz. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Não existe um prêmio, uma premiação, um reconhecimento para um atleta que infringe as normas. Ele tem que cumprir as regras. Se o atleta, por exemplo, ele se dopa para poder exercer aquela atividade ali, ele perde a sua medalha. Se ele tem uma linha para correr, ele pisa na linha, na raia do lado, ele é desclassificado. Se ele vai cair na piscina para poder nadar, quando dá o tiro lá para poder ele mergulhar, se ele for antes, queimou a largada, ele tem que voltar de novo e correr. Se várias vezes ele for recorrente nisso, ele pode ser desclassificado. Eu citei algumas regras, mas de várias regras que existem para alguém que exerce alguma atividade como atleta. Então, por que ele usa essa figura do atleta? Porque o atleta ele precisa conhecer bem as regras. Ele precisa conhecer bem aquilo que ele está fazendo. E nós, enquanto filhos de Deus, somos chamados para conhecer o nosso Deus e conhecer bem a sua palavra e o chamado que Deus deu para cada um de nós. Nós não fomos chamados para sermos pessoas covardes. Nós não somos chamados para sermos pessoas que têm uma vida completamente desregrada dos padrões que Deus espera. Nós fomos chamados para sermos aprovados como um atleta que conhece bem as regras para poder alcançar a medalha, a coroa. Nós precisamos conhecer bem as regras. É isso que Paulo estava querendo dizer. E ele cita também no verso 6, gostaria que os irmãos acompanhassem também a figura do lavrador. Olha o que ele diz. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O lavrador que não é preguiçoso, o que acorda cedo, o que acompanha bem a plantação, que rega, que cuida direitinho da sua plantação, ele vai ser o primeiro a colher os frutos daquilo que ele está fazendo. Aquele cara que ele plantou lá, mas que de vez em quando ele vai olhar para ver se está tudo certo lá, ou que se ele não molhou hoje, amanhã ele vai ver se... Será, rapaz, esqueci de molhar, mas amanhã eu molho, depois de amanhã eu vou lá. Provavelmente ele não vai colher bons frutos, provavelmente ele vai perder muita coisa da sua colheita, provavelmente ele vai ser alguém remisso e vai arcar com as consequências de ser remisso naquilo que ele está fazendo. Então, o que é que Paulo está querendo dizer? Nós precisamos ser pessoas que não sejam preguiçosos para servir ao Senhor. Ele usa... Vocês observaram que ele faz analogia com 3 figuras. Ele faz analogia com a figura do soldado, ele faz analogia com a figura do atleta e ele faz analogia com a figura do lavrador. Como soldados, nós somos chamados para uma guerra e para quem vai para a guerra não pode ter covardia. Você é chamado para servir ao Senhor sem covardia. Nós somos chamados para servir ao Senhor com toda a coragem. Como um atleta que conhece bem as regras, sabe o que está fazendo, o que precisa fazer para chegar lá, para servir ao Senhor, renunciar, ter uma vida de disciplina, ter uma vida de inteira busca e de aperfeiçoamento. E também de forma diligente, como um lavrador que lavra a terra, que cuida da terra de forma diligente para que ele possa colher os frutos daquilo que está falando. Mas falando em regras, como a de um atleta, quais são as regras e as normas que têm norteado a nossa caminhada cristã? As regras que você estabeleceu para a sua vida cristã, para a sua caminhada, são as regras de Deus que estão na palavra dele ou são as suas regras? Eu sirvo a Deus, mas eu só posso servi-lo até aqui. Eu sirvo a Deus, mas hoje na igreja tem muitas pessoas que fazem esse tipo de coisa, eu não quero fazer. Não, eu sirvo a Deus, mas agora eu vou passar 10 anos dedicando a minha carreira profissional, a minha vida acadêmica e depois eu volto para servir ao Senhor. Será que é isso que Deus espera de nós? Será que é isso que Deus espera de você, de mim, na nossa caminhada cristã? Paulo ele continua dizendo no verso 7, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas. Então,
ele precisava examinar, estar atento àquilo que Deus estava falando para ele. E no verso 8, Paulo diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. O que é que Paulo estava querendo dizer aqui quando ele falava que Jesus está ressuscitado e que ele era descendente de Davi? É que ele precisava lembrar de um Deus, de um Senhor Jesus, que ele ressuscitou, então ele vive, ele é um Deus vivo, que vai dar forças para que ele pudesse cumprir essa missão, e que ele era descendente de Davi, ou seja, que ele reinava, e que ele é o Deus soberano que reina sobre todas as coisas. Então, Paulo está mostrando a Timóteo o seguinte, olha, que mesmo ele estando preso, em uma situação desfavorável, ele reconhece a quem ele serve, e que Deus estava controlando todas as coisas. Então, ele estava dizendo a Timóteo, olha, Timóteo, mesmo eu estando aqui preso, na masmorra marmentina, onde muitas pessoas estão me abandonaram, que essas pessoas não querem mais andar comigo, onde hoje eu sou, para a sociedade, alguém que é um derrotado, eu quero dizer para você, fortifica-te nessa fé, leva essa palavra para outras pessoas, tenha coragem como um atleta, tenha o conhecimento, a coragem como soldado, tenha o conhecimento de um atleta e tenha a diligência de um lavrador para poder levar a palavra de Deus a outras pessoas. Abrindo um parênteses aqui, irmãos, muitos de nós hoje somos enganados por uma linha de confissão positiva, de coachings, de pessoas que dizem que você, como um verdadeiro cristão, precisa ser um vencedor aqui. O cristão, ele deve ser o gerente da empresa, ele deve ser o vendedor de destaque, ele deve ser o advogado que é o mais renomado da sociedade, o médico condecorado, o professor super reconhecido, o funcionário do mês. E não isso é necessariamente o melhor aluno da escola, o melhor aluno da faculdade, e não é necessariamente isso que vai acontecer na vida de todos nós que estamos aqui. Essas coisas podem acontecer, a gente deve buscar, é sadio que a gente busque isso, mas se isso não acontecer, irmãos, não significa que você é um desaprovado por Deus. Paulo era alguém que era temente ao Senhor, alguém que andava perto de Jesus, alguém que vivia a sua vida para a glória de Deus e estava numa condição deplorável, alguém que estava preso, alguém que estava para morrer. Então imagine, se hoje alguém da sociedade que nós conhecemos aqui está numa situação de cárcere, preso, a gente começa a dizer, olha, está preso o bandido, está preso o ladrão, está preso aquele que não tem valor para a sociedade. Imagine você como um cristão correto, obedecendo a Deus, estar nessa situação. Essa era a situação de Paulo. Então, você pode ter um problema de saúde na sua vida grave, você pode ter um problema na sua vida financeira, você pode ter um problema no seu casamento, você pode ter um problema na criação do seu filho, e não necessariamente significa que você é alguém desaprovado por Deus. Esse é um obstáculo da missão. Isso é participar do sofrimento de Cristo, ou seja, sofrer na carne o dano de servir ao Senhor, porque muitas vezes as pessoas vão dizer que você está em pecado, como nós vimos aqui no estudo de Jó. Ontem nós fomos para Camaçari no carro, conversamos, eu, a irmã Lindinalva e Robson, sobre a lição de Jó, né? Que lição maravilhosa aquela que os adultos estavam estudando aqui, porque Jó era alguém temente a Deus, reto, que se desviava do mal, porém foi acometido de uma prova gigante na sua vida, onde as pessoas olhavam para ele e o tinham como alguém que estava em pecado, alguém que estava distante do Senhor, alguém que estava pagando preço na sua vida por não estar obedecendo a Deus. Então precisamos ter muito cuidado com isso, porque isso é o que as pessoas dizem fora, mas não necessariamente é o de fato que acontece nas nossas vidas. E não foi o que aconteceu na vida de Paulo. E o que é que Paulo diz também aqui no verso 9 para Timóteo? Pelo que Deus ressuscitou, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, Paulo estava dizendo, ele reconhecia que o Deus que reinava sobre tudo e todos, e era por esse Deus que ele estava sofrendo algemas. Então, aquele sofrimento que ele estava passando na vida dele era por servir a Deus. E essas algemas aqui, essa palavra algemas, quando ele fala algemas, não é simplesmente o fato de ele estar preso em uma masmorra. Era todos os riscos e as consequências e tudo aquilo que acompanhava o fato de ele estar preso. Açoites, fome, desconforto, sofrimento, depressão, tristeza profunda, dormir no chão frio.
está sujo, sem poder se cuidar, se limpar. Então imagine alguém vivendo uma condição dessa. Era alguém que estava sofrendo tudo isso e reconhecia que o Deus que reinava era quem tinha colocado ele nessa situação. No capítulo 1 ele diz que ele era prisioneiro de Cristo e não de Nero. Ele era prisioneiro de Cristo, era Cristo que estava aprisionando ele ali. Ou seja, era Cristo quem estava fazendo com que ele estivesse enfrentando aquela situação. Porém, o evangelho, a palavra de Deus continuava viva. Né? Ele fala a palavra de Deus, porém a palavra de Deus não está algemada. A missão a qual Deus estava comissionando ele, Paulo, não estava morta, porque Timóteo agora era quem deveria dar continuidade. Ele estava dizendo: Timóteo, eu estou preso, eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou aqui sofrendo algemas, estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Você agora é quem deve continuar. Paulo estava dizendo para Timóteo que ele continue, Timóteo. Nós devemos criar os nossos filhos, as crianças, os adolescentes da igreja, os jovens, para que eles continuem. Nós estamos aqui, amados, cumprindo a missão para que Alessa, né, para que Laila, para que Isabela, para que Davi, para que Esté, para que Matias, para que os nossos filhos, os nossos pequenos, eles aprendam de Cristo que as algemas, elas não prenderam o evangelho. Os sofrimentos da vida, eles não devem fazer com que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes desistam de servir ao Senhor. Pelo contrário, se a nossa vida ficar, perder, perecer, essas pessoas devem entender que o evangelho deve continuar, que a vida deve seguir, que a palavra de Deus jamais será diminuída por conta dos sofrimentos terrenos que nós possamos ter aqui. Então nós precisamos dizer para os nossos filhos que eles continuem servindo ao Senhor. Então era isso que Paulo estava querendo dizer para ele: olha, mesmo estando preso, a palavra de Deus ela não está algemada, ela não está preso. O evangelho de Cristo vai continuar. E por fim, irmãos, no verso 10, Paulo ele diz o seguinte: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Paulo estava dizendo aqui que por amor à igreja e dos irmãos e dos eleitos de Deus, tudo ele suportava. Ou seja, a vida dele não era mais para ele só apenas. Ele vivia uma vida agora para que outras pessoas pudessem alcançar a Cristo. Já viu pessoas, inclusive até cristãos, se usar dessa expressão: olha, eu vou viver a minha vida, não importa o que as pessoas pensam de mim, né? O importante é eu e Deus, que nada, as pessoas olham demais para a minha vida. Só que esse pensamento é um pensamento para quem não teme a Deus, porque nós que tememos a Deus, devemos sim se importar com o que as pessoas pensam a nosso respeito. A nossa conduta, ela fala muito mais do que as nossas palavras. Como eu posso dizer que eu sou um filho de Deus e eu vivo uma vida completamente contrária aos padrões que Deus me chamou para que eu pudesse viver? Como eu posso dizer que eu sou um filho de Deus e a minha aparência, a minha forma de vestir está constrangendo pessoas a ponto de elas questionarem se a forma como eu estou me vestindo é a forma de um cristão ou não? Como eu posso viver de uma forma que não importa o que as pessoas pensem de mim e pessoas estão pecando e tropeçando pela forma como eu estou caminhando? Como soldado de Cristo, Paulo estava disposto a sofrer por amor à igreja. A minha pergunta é: como soldado de Cristo, você está disposto a sofrer por amor a Cristo? Você está disposto a ser ridicularizado na sua escola? Você está disposto a ser odiado no seu trabalho ou até perder ele? Você está disposto a perder uma venda para não falar uma mentira para um cliente porque você precisa muito entregar a sua meta, fazer o seu resultado acontecer? Você está disposto a ser tão leal ao seu chefe a ponto de você mentir por conta de uma possível promoção que vem para você? Olhe quantos exemplos eu citei aqui que a gente é pego todos os dias na nossa vida, na semana. Quando a gente ora, que o pastor encerra o culto aqui falando que Deus abençoe e que o nosso culto continue durante toda a semana, é porque a nossa vida cristã ela não se resume aqui. O pastor Elcio sempre fala que se fosse dar uma nota para todo mundo, por aqui estava todo mundo com 10, né? Que a gente fala: irmãos, vão ficar de pé, todo mundo fica. Vou sentar, todo mundo fica. Vou orar, todo mundo fecha o olho e ora. Até as crianças, quando está agitado, a gente faz, né? Vamos orar. As meninas ficam quietas e vão orar, porque é fácil a gente fazer com que todo mundo siga um padrão aqui dentro. Mas a nossa vida cristã ela vai além dessas quatro paredes, é muito mais amplo do que aquilo que nós fazemos aqui dentro, irmãos. Então, como soldados de Cristo, nós estamos dispostos a morrer por amor dos eleitos, para que outras pessoas se acheguem a Cristo? Qual tem sido o nosso limite para suportar o amor
a Cristo, por tudo suportar nosso por Cristo. Até sermos contrariados quando você estiver fazendo alguma coisa para Deus e talvez não seja da forma tão adequada que um pastor, que um presbítero, que o líder da sua sociedade, que um irmão te chame e te dê um conselho. Até você enfrentar uma luta particular na sua vida, que você disse, olha, eu estou enfrentando uma luta particular que eu vou ter que abrir mão de servir ao Senhor. Eu vou ter que abrir mão, por exemplo, de andar correto, porque Deus sabe que eu estou passando uma dificuldade muito grande financeira. Eu vou ter que mentir, eu vou ter que fazer tal coisa, porque eu preciso sustentar minha família. Eu ouvi isso uma vez de uma colega de trabalho. Até não sermos reconhecidos por aquilo que nós estamos fazendo pelo Senhor. Ninguém dá valor àquilo que você faz. Ninguém reconhece, ninguém lhe dá um presentinho da SAF aqui, né? Eu quero dizer aqui que esse irmão aqui, ele veio todo, né? Ele deu aula aqui o ano todo, ele merece um prêmio. Ele ajudou aqui a cuidar das crianças, ele merece uma camisa. Né? Ninguém reconheceu. E aí, você vai desistir porque ninguém reconheceu? Ou você escolher a luta que você quiser lutar? Precisamos pensar sobre isso, irmãos. Um soldado, ele não tem a opção de desistir. É isso que Paulo estava querendo dizer para Timóteo. E para finalizar, dos versos 11 a 13, o que é que ele diz aqui? Ele diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, o que é que Paulo está querendo dizer? Ele reitera a ideia da fidelidade de Deus conosco. E também ele faz uso de condicionante referente às nossas ações. Percebeu que ele fala aqui? Se a gente perseverar, ele perseverará conosco. Ele reinará conosco. Se o negarmos, por sua vez, ele nos negará. Mas se nós somos infiéis com ele, ou seja, com Cristo, ele jamais será infiel conosco. Então, nós receberemos a paga sobre tudo aquilo que nós fizemos contra Deus. A única coisa que nós não receberemos é a infidelidade de Deus conosco, porque nós podemos ser infiéis com ele, mas ele não jamais é infiel conosco. Então, irmãos, nós precisamos entender que, como filhos de Deus, nós precisamos negar a nossa vida em amor a Cristo, porque se você negar, o que Paulo está querendo dizer para Timóteo é: se você negar a sua vida para viver uma vida para com ele, ele vai estar com você. Se você perseverar, você vai reinar com ele, você estará junto com ele. Deus estará contigo em todos os momentos. Mas se você for infiel, mesmo assim ele vai ser fiel com você. Então, eu queria finalizar, irmãos, fazendo 3 aplicações. Primeiro, devemos nos nutrir da graça de Deus. A única forma que você e eu possamos resistir aos ataques de Satanás na nossa vida é estarmos preparados e estarmos cada vez mais fortificados na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é só assim a gente vai estar forte para resistir e poder cumprir a missão. Se você não se alimenta espiritualmente, irmão, se você é alguém desnutrido espiritualmente das coisas de Deus, se você não lê a palavra de Deus, se você não ora, se você não jejua, se você não está na casa do Senhor, se você não se alimenta, se você não coloca o seu coração disposto a servir a Deus, fatalmente você vai cair. Fatalmente você vai ser um desertor. Fatalmente você vai ser alguém que não vai conseguir avançar. Fatalmente você vai ser alguém que vai vacilar e que não vai alcançar a coroa. Segunda aplicação, irmãos, é que sejamos corajosos e destemidos como soldados, atentos às regras como atletas e trabalhadores diligentes como lavradores. Pessoas que entendem qual é o seu propósito de vida. Não desanime, irmão, seja corajoso. Caminhar por Cristo não é fácil, não. Tem hora que a gente é covarde. Eu já me acovardei várias vezes na vida, já vi irmãos se acovardarem do meu lado. Mas a gente precisa pedir misericórdia a Deus e ajuda para que a gente não se acovarde de novo. A gente precisa conhecer as regras, entender aquilo, qual é o propósito final da minha vida, o que eu preciso fazer para ser aprovado por Deus. Busque isso em Deus, busque conhecer a palavra e seja trabalhador diligente. Sabe o que é trabalhador diligente, irmãos? É aquele que não tem preguiça de servir ao Senhor. Ninguém vai. Tem o evangelismo dos homens, mas só vai eu e irmão fulano. Vá você, irmão fulano. Vai ter a programação dos adolescentes, eu quero ver conta de dedo quem vai. Só vai eu, Beltano e Beltano. Vá você, Beltano e Beltano.
Ninguém quer fazer uma atividade na igreja que é chata, que é isso, que é aquilo outro, está precisando fazer uma reforma, está precisando fazer alguma coisa lá e ninguém faz. Deus colocou no seu coração para fazer, porque Ele chamou você para fazer. Vai e faça. Outros vão te seguir. Seja diligente e trabalhador. E por fim, que possamos estar dispostos a sofrer as algemas de Cristo por amor aos eleitos. Esteja disposto a sofrer as algemas de Cristo, ser ridicularizado, perder seu emprego, ser perseguido, perder amizades que não são amizades verdadeiras, perder relacionamentos que não eram um relacionamento bom para você, ser odiado por pessoas que talvez nunca vão te amar, mas tudo isso por amor a Cristo. Esteja disposto a sofrer as algemas, participar do sofrimento de Cristo, o tilípsis, ou seja, a pressão, ser imprensado, sofrer o dano por amor a Cristo. Isso não é fácil, irmãos. Ninguém quer, quase ninguém quer. Mas Paulo entendia a importância e ele, como um pai, como ele inicia o texto falando a Timóteo, que ele o amava como pai, ele repetiu o que ele falou no capítulo 1. Aí ele falou de novo. Ele falou mais uma vez. Por que ele falou mais uma vez? Porque nós precisamos sempre estar ouvindo as mesmas coisas para que a gente possa fazer aquilo que agrada a Deus. A gente se esquece muito fácil daquilo que Deus requer de nós. Todos os dias na igreja, quando a gente vem, a gente aprende e ouve sobre obedecer a Deus, sobre santificação, sobre pecado, sobre as coisas que distanciam do Senhor. Aí você ouviu hoje, domingo que vem o pastor Elcio vai falar de novo. No outro domingo o pastor Heber vai falar de novo. No outro domingo o Marcos vai falar de novo. No outro domingo o pastor Ivan, quando vir aqui, vai falar de novo. Quando outro domingo, outro pastor que vem aqui pregar vai falar de novo. Outro presbítero vai falar de novo. Porque nós precisamos ouvir o tempo todo aquilo que precisamos fazer. Então, amados, que Deus aplique assim a sua palavra em nossos corações e que nos ajude a permanecermos fiéis e firmes para que possamos levar a mensagem de Deus para os eleitos, não apenas com a nossa palavra, mas sobretudo com a nossa vida. Amém? Oremos, pedindo ao Senhor que nos ajude. Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por estarmos aqui, mas sobretudo, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque eu acredito que o Senhor tenha falado com a tua igreja nessa noite através da sua palavra, mas muito o Senhor falou ao meu coração, Senhor. Como, ó Deus, muitas vezes estamos distantes daquilo do padrão que o Senhor espera de nós. Como soldados que muitas vezes nós dissemos lá atrás e falamos ainda que somos para muitas pessoas, mas muitas vezes o nosso comportamento é de um soldado covarde, que desiste, que não resiste, que enfraquece, como um atleta que não conhece bem as regras e o tempo todo é desclassificado, não é aprovado. Como um trabalhador preguiçoso que sabe o que tem que fazer e não faz, que não acorda cedo, que não rega o solo, que não volve a terra para que ela possa dar fruto, mas espera que as coisas aconteçam na vida sem se esforçar, sem fazer o trabalho da forma como deve ser feita. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, quanto igreja, a sermos trabalhadores diligentes, a servos do Senhor, pessoas que estão dispostas a pagar com sua própria vida, a serem ridicularizados, a serem excluídos, a sofrer o dano por amor a Cristo. Que possamos ensinar, ó Deus, os filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, que continuem, Senhor, que eles entendam que mesmo diante dos sofrimentos, as algemas não serão capazes de calar o evangelho. A palavra de Deus está aí, será continuamente pregada e deve ser pregada pelos nossos adolescentes. Deve ser continuada, a continuidade da pregação deve ser para os nossos jovens, deve ser para os adultos da nossa igreja, Senhor. Fica conosco, Senhor. Abençoa todos nós. É o que nós pedimos mais uma vez e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.